Bom dia, prezado amigos, irmãos e irmãs. Estamos iniciando neste momento a nossa prece da manhã. Hoje, dia 6 de julho de 2016. Iniciamos a nossa prece da manhã trazendo a nossa reflexão para o dia de hoje. A verdade, autoestima, transforma as dificuldades em oportunidade de crescimento. Com essa frase de motivação, estamos iniciando a nossa prece da manhã. Oração. Jesus chamou seus discípulos e o enviou em missão. Também, hoje, o Senhor continua despertando o coração de muitas pessoas para o seu seguimento ao ouvirmos o convite do Senhor. Tenhamos coragem de nos colocarmos a seu serviço como discípulos missionários. Em nossa oração peçamos: Pai, Tu me escolhestes para o companheiro da missão do Teu Filho Jesus, que eu seja capaz de percorrer com fidelidade o mesmo caminho filhado por Ele. Que assim seja para todos nós. Amém. A nossa leitura de hoje. O que o texto vai nos dizer? Qual a missão que vai nos confiar por Jesus aos seus discípulos? Que compreendam os 12 chamados. O 10º capítulo do Evangelho Mateus traz discurso de Jesus sobre a missão. No início do discurso está o envio dos 12 discípulos em missão, ante necessidade ingente da missão. Jesus dá aos 12 discípulos que ele envia o seu próprio poder em primeiro lugar. É preciso compreender que a missão é de Jesus e que os discípulos são seus colaboradores. Nossa missão, como cristãos, é colaboração na missão de Cristo. Dais a necessidade de bem compreender, através dos evangelhos, aquelas passagens em que Jesus mesmo explica, ou seja, explicita sua missão. Em seguimento, é preciso ter presente que o poder conferido pelo Senhor aos seus discípulos não está relacionado a um cargo, mas à condição mesma de discípulo. Trata-se de, aqui, o Espírito Santo, o poder de Deus dado para a missão. Este poder de Deus quer dizer e quer fazer falar, finalidade, agir, a imitação de Cristo e o dom de Deus. A lista com o nome dos 12 apóstolos não tem por finalidade imitar a missão a eles, mas dizer à igreja ao futuro que a missão deve estar enraizada na declaração das testemunhas oculares de tudo o que Jesus fez e ensinou. Por razão apologenéticas, Mateus retém a observação de que o anúncio da proximidade do reino de Deus deve ser feito em primeiro lugar, mas não exclusivamente. As ovelhas perdidas da casa de Israel, pouco a pouco, o Evangelho vai abrindo aos pagãos. Por isso, essa é a reflexão deste momento. Essa é a reflexão desse dia de hoje, desta quarta-feira. Vamos ouvir a nossa primeira canção para refletirmos juntos este momento da nossa prece da manhã. Na segunda parte, voltaremos trazendo a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviremos a canção que nos diz:
prova de amor maior não há. Realmente, prova de amor de Cristo, prova de amor de Deus maior não há. Ouviremos. Ouvimos então a canção Prova de Amor Maior Não Há. Agora, ouvimos a canção Prova de Amor Maior Não Há. Agora vamos trazer a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 17. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes o poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença. A de enfermidade, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão e Cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com o seguimento e recomendações. Não devereis ir ao território dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho, proclamai o reino dos céus está próximo. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, como vamos entender esta mensagem de Cristo? Como vamos entender essa mensagem que ele deixa aos apóstolos? Jesus chama 12 discípulos e os envia em missão com a orientação precisas. São os 12 apóstolos cujos nomes conhecidos delimitando o campo de ação. Jesus lhe dá a primeira recomendação. Vão e proclamem os judeus que o reino dos céus está próximo. Não devem ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este primeiro exercício missionário começa com Israel, ou seja, talvez para não se aventurarem demais, mas certamente por se tratar do povo escolhido. Deus mantém firme a sua aliança com Israel e não desiste daqueles que escolheu. São os 12, ou seja, são os herdeiros das promessas e deles nasce o Salvador. Mesmo não tendo sido aceito pela totalidade dos judeus, Jesus é e continua sendo judeu. Como Deus, podia ter nascido em qualquer povo, mas como Deus, fiel, tinha que nascer no meio do seu povo, porque dele sai o ensinamento e a palavra do Senhor. A recomendação continua válida e o diálogo com os irmãos mais velhos da casa de Israel é sempre primordial. São 12 apóstolos para os 12 e as 12 tribos. Então, como o próprio Evangelho diz, Jesus poderia nascer em qualquer lugar, mas ele preferiu nascer ali no seu próprio, ali em Israel, e dali fazer a sua proclamação e fazer o seu seguimento e dar seguimento aos 12 apóstolos daquilo. Mas ele pede que restrinja
aos territórios dos pagãos, não entrar nas cidades dos samaritanos e procurar primeiro as ovelhas perdidas, porque na influência do Evangelho as outras já estariam juntas, mas terias as perdidas no territórios pagãos. Por isso, procurar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Este é o primeiro exercício missionário. Começa com Israel, talvez para não se aventurarem demais, mas certamente por ser tratar do povo escolhido. Vamos refletir o nosso evangelho de hoje, juntos para nós compartilharmos. Oração. A nossa oração de hoje. Deus, nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com seus problemas, aspiração e esperança. Guarda-os com Teu olhar de amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chama-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade, também prontidão na resposta, acolhe, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem. Para a profissão dos conselhos evangélicos, e também, ou seja, os conselhos evangélicos para o empenho missionário, ajuda-os a compreender que o chamado que Tu destes a ele é sempre atual e urgente. Assim sendo, amém. São palavras de São João Paulo II. A nossa contemplação de hoje, o que ela vem nos dizer? A contemplação de hoje, qual vai ser agora o nosso novo olhar após a nossa leitura do nosso Evangelho? Quais apelos e compromissos que vamos ter para desejarmos e concretizarmos em nossa vida? A Igreja Católica hoje, ela comemora o Santo do Dia. Hoje nós comemoramos a Santa Maria Goretti. Maria Goretti, humilde, camponesa, nasceu em 16 de outubro de 1890 na cidade de Carinaldo, ou seja, Corinaldo. Província de Angona, Itália. Seus pais, Luís e Assunta, criavam os 7 filhos em meio de penúria de uma vida de necessidades, mas dentro dos preceitos ditados por Jesus Cristo. A menina Maria, por ser a mais velha, cresceu cuidando dos irmãos. Enquanto os pais habitavam no campo, uma de suas irmãs, mais tarde tornou-se freira franciscana. As dificuldades financeiras eram tantas que a família migrou de povoado em povoado até fixar-se num povoado inóspito, ancião de 70 anos de idade. Essa cidade onde se hospedaram, chamada Ferrieri, nossa localidade, a família passou a resistir da mesma propriedade de João Serenelli, ancião de 70 anos de idade, que tinha 2 filhos, Gaspar e Alexandre. Esses com 18 anos de idade, assim todos trabalhavam na lavoura, enquanto jovem Maria cuidava da casa e dos irmãos pequenos.
Muitos milagres passaram a acontecer por intercessão da pequena menina virgem, até a sua santidade cresceu e espalhou de tal forma no mundo cristão que, em 1950, ela foi canonizada na entidade. Estava presente a sua mãe, Assunta. Então, com 84 anos, ao lado de 4 de seus filhos, o Alexandre Serenelli, o agressor sinceramente convertido, o Papa Pio XII declarou Santa Maria Gorete, padroeira das Virgens Cristãs. Até hoje continuam as romarias ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, em Netuno, onde se encontra a sepultura da Santa, a 10 quilômetros do povoado onde tudo aconteceu. Portanto, hoje, então, Santa Maria Gorete é a santa que a igreja comemora o seu dia de hoje, dia 6 de julho. Hoje ainda não temos, ou seja, o dia do aniversário da morte do poeta Castro Alves. Hoje é o dia do aniversário do poeta Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847 na fazenda Cabeceiras do município de Muritiba, Bahia, onde iniciou seus estudos e, em 1860, ele foi estudar no ginásio baiano, onde escreveu seus primeiros versos. E, em 1862, Castro Alves e seu irmão José Antônio foram morar em Recife. Em junho deste mesmo ano, foi publicada sua poesia, A Destruição de Jerusalém, no Jornal de Recife. Aos 15 anos de idade, Castro Alves almejava ser advogado. Enquanto se preparava para enfrentar as provas desse curso, começou a se destacar entre os poetas empolgados pela ideia liberais do, então, abolicionismo. Portanto, está aí, então, né? O poeta viveu relacionamento amoroso, avassaidores, pois era um cobiçado pelas mulheres, é muito cobiçado pelas mulheres, por sua beleza, simpatia, inteligência. Também ele se diferenciava por sua franqueza ao revelar seus sentimentos pela mulher amada. Muitas vezes expresso em forma de poemas, como Boa Noite, presente em seu livro Espumas Flutuantes. Os outros livros que compõem sua obra poética são A Cachoeira, do Paulo Afonso, Os Escravos e também Poesias Corrigidas, o único livro de prosa e do drama histórico Gonzaga, ou Revolução de Minas. Seus poemas que mais tiveram destaque estão relacionados com a escravidão, Vozes da África e Navio Negreiro. Portanto, está aí hoje, dia de Castro Alves, né? Então, todos aqueles que têm ruas com o nome de Castro Alves, escolas com o nome de Castro Alves, né, estão sendo aí hoje comemorados. Bem, a nossa prece da manhã chegando ao seu final. Queremos desejar a todos um bom dia. Que hoje possamos juntos contemplar a nossa missão. Mas antes, vamos trazer o Salmo. O Salmo de hoje, ele nos diz: não cessais de buscar a face do Senhor. Não cessai de buscar a face do Senhor. Vamos refletir essa mensagem de hoje. Vamos refletir esse salmo em casa, na escola, na comunidade, na família, aonde no trabalho, aonde nós estivermos, para que assim possamos juntos
compartilhar, porque só assim seremos felizes e nós teremos o nosso dia cada vez mais enriquecido com a paz interior e com a paz do nosso Senhor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. A todos que estiveram comigo neste momento, muito obrigado pela sua participação. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fique com Deus, que com Ele aqui nós sempre ficamos. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele nos mostre a sua face e compadeça de nós. Amém. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Abençoe-nos Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Essa mensagem de hoje eu vou enviar para um dos nossos internautas que está sempre na nossa sintonia, morador em Brasília. Vai para você essa mensagem, vai para você todo esse contexto da nossa prece da manhã, te agradecendo por você compartilhar comigo. César Andrade. É para você essa mensagem e fica com Deus, que com Ele aqui nós sempre ficamos. Prometo voltar logo mais, se Deus quiser, amanhã, trazendo a nossa prece da manhã. Vamos trazer a canção Segura na Mão de Deus. Vamos segurar na mão de Deus e ir aonde Ele estiver. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.